Ela foi chicoteada por ter tido um filho fora do casamento, mas o fazendeiro solitário apareceu e isso aconteceu. Você já imaginou como era viver nos tempos antigos, quando a honra de uma família valia mais do que a própria vida? Naquele tempo, uma mulher podia ser condenada apenas por amar a pessoa errada, pois foi exatamente isso que aconteceu com Rosa, uma moça pura, do coração bom, que acabou sendo levada à praça da pequena São Gabriel do Sertão, amarrada a um tronco, com um bebê nos braços, enquanto o povo, com pedras nas mãos, esperava o momento de acabar com ela. Mas o que ninguém esperava é que, no meio daquela multidão, um fazendeiro solitário apareceria, e com apenas uma frase mudaria o destino de todos. E o que aconteceu depois vai deixar você em choque. Antes de começar essa história cheia de dor, amor e perdão, me conta aí nos comentários de que cidade você está assistindo essa história de hoje. O sol castigava o chão de terra batida da pequena vila de São Gabriel do Sertão. As janelas das casas antigas se fechavam devagar e o som dos sinos da igreja ecoava entre as colinas, chamando o povo para a praça. No centro, uma cena que ninguém esqueceria. Uma mulher, com o rosto machucado e o vestido rasgado, estava amarrada a um tronco de madeira. Nos braços, um bebê recém-nascido, envolto num pano gasto. O povo se amontoava, murmurando. Uns por curiosidade, outros por raiva disfarçada de justiça. Olha lá, a Rosa, a mulher do comerciante. Tibério, cochichava uma senhora. Dizem que o filho não é dele, respondia outra, com o olhar duro. O marido, Tibério, homem de expressão fria e olhos cheios de orgulho, observava de longe, de braços cruzados. Vestido com calça de linho e camisa branca, ele parecia mais preocupado com a própria reputação do que com a mulher amarrada. Que o povo veja o que acontece quando uma mulher desonra seu marido, gritou, erguendo o dedo em direção a ela. O bebê começou a chorar. Rosa, com o rosto coberto de lágrimas, tentou acalmá-lo. Por favor, ele não tem culpa, não toquem nele, pediu, com voz fraca. Mas ninguém se moveu. O padre apenas baixou a cabeça. O carrasco, um homem forte e calado, caminhou até o tronco com um chicote nas mãos. O som do couro arranhando o chão fez o povo prender a respiração. Está pronta, mulher? Perguntou ele sem olhar em seus olhos. Rosa apenas sussurrou. Eu só amei e por isso vou morrer. Quando o carrasco ergueu o braço para o primeiro golpe, um barulho de cascos rompeu o silêncio. Todos olharam. Pela estrada empoeirada vinha um cavalo castanho galopando firme. O cavaleiro desmontou lentamente e o sol refletiu no metal da fivela de seu cinto. Era Vicente Montenegro, o fazendeiro solitário das terras do norte. Homem alto, moreno, de ombros largos e olhar sereno. Tinha fama de justo e de corajoso, mas poucos sabiam do seu passado. Ele caminhou até o centro da praça, o som das botas ecoando no chão seco. O que está acontecendo aqui? Perguntou com voz firme, olhando para o carrasco. Tibério respondeu sem disfarçar o desprezo. A justiça, senhor Vicente. Essa mulher traiu o marido e gerou um filho bastardo. Hoje paga pelo pecado. Vicente olhou para Rosa. Ela tremia, segurando o bebê com força. Os dois trocaram um olhar silencioso. Um olhar que denunciava algo mais profundo do que o povo podia entender. Ele deu um passo à frente, encarou a multidão e disse devagar, com firmeza: Quem aqui nunca pecou, que atire a primeira pedra. O silêncio tomou conta da praça. As pedras nas mãos começaram a cair, uma a uma. O padre levantou os olhos, surpreso. Tibério empalideceu, mas tentou reagir. Você não tem o direito de se meter nisso, fazendeiro. Vicente se virou para ele e respondeu: Tenho sim. Quando o amor é usado para ferir, todo homem de bem tem o dever de se meter. A tensão era palpável. O vento levantava a poeira. As folhas rodopiavam. Rosa, ainda amarrada, chorava sem entender se aquele era o início da sua salvação
ou apenas mais uma humilhação. E foi ali, naquele instante, diante de todo o povo, que o destino de Rosa e Vicente se cruzou, de um jeito que ninguém jamais imaginaria. Antes de ser amarrada àquele tronco e julgada por todo o povoado, Rosa fora uma moça doce, criada entre o cheiro de terra molhada e o som do canto dos galos no interior de São Gabriel do Sertão. Filha de um pequeno agricultor, ela aprendeu cedo o valor do trabalho e da fé. Sua mãe, já falecida, deixara um conselho que Rosa nunca esqueceu. Minha filha, o amor é bênção e castigo. Depende de onde ele nasce. Quando completou 18 anos, seu pai, adoentado e endividado, viu no comerciante Tibério Duarte uma saída. Ele era um homem de posses, dono da venda mais próspera da vila, mas de coração endurecido. Casou-se com Rosa, não por amor, e sim por conveniência. No começo, ela tentou acreditar que seria feliz. Cuidava da casa, das plantas e esperava por ele todas as noites. Mas o tempo foi mostrando a realidade. Tibério chegava tarde, cheirando a cachaça e perfume barato. A casa tá limpa, Rosa? A roupa passada? Perguntava sem sequer olhar para ela. Tá sim, Tibério. Só queria conversar um pouco. Conversa não enche barriga, mulher. Vai dormir. Os dias se tornaram longos e as noites solitárias. Rosa, com o coração vazio, começou a se refugiar nas lembranças da juventude, nos sonhos de liberdade que o casamento havia enterrado. Certa manhã, enquanto buscava lenha na beira do rio, ouviu o som de um cavalo se aproximando. Era um homem diferente dos outros dali. Vicente Montenegro, o fazendeiro das terras altas. Tinha fama de justo, mas vivia isolado, marcado por uma tragédia antiga, a morte da mulher que amava. Bom dia, moça. Desculpe incomodar. Sabe se há água fresca por aqui? Tem sim, senhor. O rio é logo ali, mas cuidado com o barranco que é traiçoeiro. Vicente sorriu, tirou o chapéu e agradeceu. Agradeço. Costumo ver moças sozinhas por esses lados. Rosa baixou os olhos, envergonhada. Nem costumo vir, mas às vezes o silêncio do rio é melhor que o de casa. Aquela conversa simples, quase tímida, foi o início de algo que nenhum dos dois esperava. Nos dias seguintes, Vicente passou a aparecer por perto, oferecendo ajuda para carregar lenha, consertar a carroça ou apenas conversar. Rosa sentia pela primeira vez que alguém realmente a enxergava, mas o coração dela sabia o perigo que corria. Não devia vir aqui, seu Vicente. O povo fala demais. E você liga para o que o povo diz, Rosa? Ela suspirou, olhando para o horizonte. Não ligava, até o dia em que aprendi que o mundo é cruel com quem só quer ser feliz. Vicente abaixou o chapéu, olhou nos olhos dela e respondeu: pois então que o mundo aprenda a ser justo, porque quem ama de verdade não comete pecado. Aquela frase ficou gravada na alma de Rosa. Era a primeira vez que ouvia um homem falar de amor com ternura, e não com posse. Mas o destino impiedoso estava prestes a colocar esse sentimento à prova. O tempo corria, e a vila inteira começou a notar a ausência frequente de Rosa e as idas misteriosas de Vicente ao rio. As línguas afiadas não demoraram a espalhar rumores. E quando a barriga dela começou a crescer, o silêncio virou sentença. Rosa sabia que o preço do amor seria alto, mas jamais imaginaria o quanto. Você acha que ela deveria ter contado a verdade para o marido antes de tudo acontecer? E já se inscreveu no canal? Porque vem muita história antiga, cheia de emoção e reviravolta, que você vai amar acompanhar. O sol do sertão ardia forte quando Rosa desceu até o rio para lavar as roupas. O vento soprava quente, levantando o cheiro da terra seca e o farfalhar dos galhos retorcidos das árvores. Ela se abaixou na beira da água e começou a esfregar o tecido com força, como se quisesse arrancar da alma toda a dor que carregava. O casamento com Tibério era um fardo que pesava todos os dias. Um homem frio, sem um gesto de carinho, sem um bom dia. Rosa não chorava mais.
tinha aprendido a calar o coração. Mas naquele dia, o destino decidiu cruzar seu caminho com o de um homem que mudaria sua história. Do outro lado da margem, o som dos cascos de um cavalo ecoou. Um cavaleiro se aproximava, guiando o animal cansado pela estrada de terra. Era Vicente Montenegro, o fazendeiro solitário das terras do norte. O suor escorria pelo pescoço, a camisa aberta mostrava o peito bronzeado pelo sol. Ele desmontou, tirou o chapéu e se aproximou, respeitoso. "Com licença, moça. Posso pegar um pouco d'água? O caminho é longo e o sol não perdoa." Rosa olhou para ele com desconfiança, mas respondeu: "Pode sim, senhor. Água de Deus não se nega a ninguém." Vicente se abaixou, mergulhou as mãos na água e bebeu devagar. Depois olhou para ela. Um olhar calmo, mas intenso, de quem observa a alma antes do rosto. "A senhora mora por aqui?" "Ali adiante, perto da venda. Sou esposa de Tibério Duarte." "Ah, o comerciante. Homem de muito nome por essas bandas." Ela abaixou a cabeça e respondeu com um sorriso triste: "Tem nome, sim, mas nem todo nome traz paz para casa." O silêncio se fez por um instante. Só o som da correnteza e o cantar dos pássaros quebravam o ar parado. Vicente, percebendo o cansaço no olhar dela, mudou o tom. "Não me leve a mal, moça. É que a senhora parece carregar o peso do mundo nas costas." "Não é o mundo, senhor Vicente. É só o coração. E esse pesa mais que pedra." Ele sorriu com leveza. "Coração de mulher forte sempre pesa. É onde cabem os sonhos e as dores." Aquela frase ficou presa dentro dela. Foi embora naquele dia, mas no caminho de volta, Rosa sentia o coração bater de um jeito diferente. Era como se, depois de muito tempo, alguém tivesse olhado para dentro dela, e não apenas para sua aparência. Nos dias seguintes, o destino tratou de fazer com que se encontrassem outra vez. Vicente passou a ir mais vezes até o rio, com desculpas simples: buscar água, dar descanso ao cavalo, ajudar a consertar uma cerca caída. Ela sabia que era errado, mas o sentimento crescia, sutil e inevitável. As conversas se tornaram longas, cheias de riso e cumplicidade. "Se o mundo fosse justo, Rosa, ninguém seria punido por amar", disse ele certa tarde, enquanto o sol se escondia atrás das montanhas. "Mas o mundo não é justo, senhor Vicente. Ele castiga quem sente demais." Vicente se aproximou um passo, o olhar firme, mas sereno. "Então que castigo seja. Prefiro viver condenado por amor do que livre sem sentir nada." As palavras dele atravessaram a alma dela como fogo. Rosa desviou o olhar, sentindo o coração disparar, e respondeu com voz trêmula: "Eu não posso... Sou casada." "Casada sim, mas prisioneira também?" O tempo pareceu parar. O vento soprou forte, levantando os fios do cabelo dela. Rosa se afastou, mas os olhos de ambos ficaram presos, como se um puxasse o outro sem querer. Naquela tarde, ela voltou para casa com a alma em conflito. Sentia culpa e medo, mas também algo que há muito não sentia: vida. E no fundo, sabia que aquela história ainda estava longe de terminar. O sertão, testemunha silenciosa, guardava o segredo dos dois. Um segredo que, mais cedo ou mais tarde, viraria escândalo e mudaria o destino de todos. Os dias seguintes foram de silêncio e disfarce. Rosa tentava afastar o pensamento de Vicente, mas cada vez que ia até o rio, o coração batia mais forte. O som da água, correndo, parecia chamá-la, como se aquele lugar guardasse o eco do que ela sentia. Naquela tarde, o céu estava avermelhado e o calor fazia o ar vibrar. Rosa desceu com o balde e o vestido claro colado ao corpo pelo suor. Quando chegou à beira da água, lá estava ele, Vicente, ajoelhado, lavando as mãos, o chapéu pendurado no galho de uma árvore. Ela tentou voltar, mas ele a viu. "Achei que não viria mais, Rosa." "Não devia ter vindo, Vicente", respondeu ela sem encará-lo. Ele se aproximou devagar, sem pressa, como quem teme assustar um pássaro ferido. "Então por que veio?" Rosa ficou em silêncio.
O som do rio, o canto distante das cigarras e o vento leve que balançava as folhas pareciam conspirar contra sua razão. Vicente parou diante dela, os olhos fixos nos dela e completou: porque o coração não obedece à cabeça. Aquelas palavras a desarmaram. Rosa tentou resistir, mas o olhar dele tinha uma verdade que ela nunca vira em homem algum. Vicente ergueu a mão, devagar, e tocou o rosto dela. Os dedos ásperos deslizaram por sua pele e ela sentiu um arrepio percorrer o corpo inteiro. Vicente, se alguém nos vir, deixa o mundo lá fora. Agora só existe a gente. O silêncio foi rompido apenas pelo som da respiração dos dois. Então ele a puxou suavemente e os lábios se encontraram. Foi um beijo tímido no início, mas logo se tornou profundo, cheio de desejo e de dor contida. Rosa sentiu o corpo estremecer e o coração acelerar como se fosse explodir. O tempo pareceu parar. O rio, as árvores, o vento, tudo testemunhou aquele momento proibido. Vicente segurou-a pela cintura e ela deixou o balde cair, esquecendo-se de tudo. Do marido, da vila, dos olhares, da culpa. Só existia aquele homem e o sentimento que queimava por dentro. Deitados à beira do rio, entre o perfume das flores silvestres e o barulho da correnteza, eles se entregaram. Foi amor, puro, intenso, verdadeiro, mas também marcado pelo peso do pecado que o mundo não perdoaria. Depois ficaram em silêncio lado a lado. Rosa olhou para o céu e sussurrou quase chorando: "O que fizemos, Vicente?" Ele virou o rosto para ela e respondeu com voz baixa, firme: "Fizemos o que o coração mandou. E se amar é pecado, que Deus me castigue com a tua lembrança." Ela sorriu, com lágrimas nos olhos. "Nunca ninguém me olhou como você, Vicente. Eu só queria ter te conhecido antes de tudo. O tempo de Deus não é o nosso, Rosa. Talvez ele tenha esperado o momento certo para nos unir, mesmo que o mundo não entenda." Mas Rosa sabia, nada ficaria escondido por muito tempo. As paredes da vila tinham ouvidos, e o amor que florescia em segredo logo se tornaria o motivo da sua maior dor. Antes de se despedirem, Vicente segurou a mão dela com força. "Promete que vai voltar amanhã." Ela hesitou, com o coração dividido, e respondeu: "Se eu não vier, é porque o medo venceu o amor." Vicente assentiu, os olhos marejados. "Então espero, nem que seja pro resto." Enquanto Rosa voltava para casa, o vestido úmido e o cabelo solto, o sentimento de culpa se misturava ao calor do amor que acabara de viver. No fundo, ela sabia: o que aconteceu à beira daquele rio mudaria tudo. E é aqui que a história começa a ganhar o peso do destino. Porque todo amor verdadeiro precisa enfrentar a dor para provar que é real. Se você está sentindo essa história junto comigo, deixa o seu like. Ele ajuda a trazer mais histórias fortes e emocionantes como essa para você. Os dias passaram lentos e Rosa vivia dividida entre o amor e o medo. Desde aquela tarde no rio, nada mais era o mesmo. O corpo dela ardia em lembranças e o coração se agitava sempre que lembrava do toque de Vicente. Mas ao mesmo tempo, o peso da culpa a consumia. Ela tentava viver como se nada tivesse acontecido, mas dentro de si já crescia o sinal do que mudaria sua vida para sempre. O marido, Tibério, não percebia. Estava sempre ocupado com os negócios, contando moedas e discutindo preços. Com os fregueses, Rosa passava as tardes costurando perto da janela, sentindo uma náusea que não conseguia esconder. O rosto começou a empalidecer, o corpo a enfraquecer, até que, numa manhã, a certeza veio. O atraso não era simples. Ela estava grávida. Rosa ficou imóvel por longos minutos. O coração batia tão forte que parecia ecoar no quarto. Sentou-se na beira da cama e levou as mãos ao ventre. Um misto de medo e ternura percorreu o corpo. "Meu Deus, o que eu fiz?" sussurrou com a voz embargada. Ela pensou em Vicente, o olhar dele, o toque, as palavras de amor.
Sabia que aquele filho era dele e que nada no mundo poderia apagar isso. Mas também sabia o que aconteceria se o povo descobrisse. Naquele tempo, uma mulher não tinha o direito de errar, e o perdão era artigo raro. Nos dias seguintes, tentou esconder. Vestia roupas largas, evitava sair de casa e, quando ia até o mercado, mantinha o olhar baixo. Mas as mulheres da vila tinham olhos afiados e línguas mais afiadas. Ainda, notou como Rosa anda pálida? Dizia uma. E anda sumida também. Isso tem coisa aí, respondia a outra com um sorriso de malícia. As fofocas começaram a circular e Rosa passou a viver em constante agonia. À noite, chorava em silêncio, temendo o dia em que Tibério perceberia. E ele percebeu. Certa noite, ao deitar, ele a observou com um olhar desconfiado. Você anda diferente, Rosa. Tem algo para me contar? Ela tremeu, segurou o lençol com força. Nada, Tibério. Só cansaço. Cansaço? Ou vergonha? Aquela pergunta atravessou o ar como uma lâmina. Rosa desviou o olhar, o coração disparado. Do que está falando? Tibério se aproximou, o rosto endurecido. Não me faça de tolo. Eu te conheço. Tem algo errado com você e eu vou descobrir. Nos dias seguintes, o clima na casa ficou pesado. Ele a vigiava, observava cada gesto, cada olhar. Rosa evitava o rio, evitava até o espelho. Mas uma tarde, enquanto ele estava na venda, ela criou coragem e foi até a fazenda de Vicente. Chegou ofegante, o sol a pino, o vestido grudado na pele. Vicente estava cortando lenha quando a viu e largou o machado no chão. Rosa, o que houve? Ela correu até ele, as lágrimas escorrendo. Vicente, eu estou grávida. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. O coração acelerou, a respiração falhou. Meu Deus, murmurou. É meu? Ela assentiu, chorando. Sim, nosso. Vicente respirou fundo, passou as mãos pelos cabelos e olhou para o horizonte. Rosa, muda tudo. Isso, mas eu não vou deixar você sozinha. Eu assumo, enfrento o que for. Ela balançou a cabeça desesperada. Você não entende. Se o povo souber, vão nos destruir. E Tibério, ele é capaz de tudo. Ele segurou as mãos dela com firmeza. O que a gente sente é verdadeiro. E o verdadeiro não se esconde para sempre. Promete que confia em mim? Rosa o abraçou com força, sentindo o cheiro do suor, da madeira e da terra. O cheiro que agora fazia parte dela. Confio, Vicente. Medo do mundo, do meu nome, do meu filho. Vicente encostou a testa na dela e disse baixo, com voz trêmula. Não tema o mundo, Rosa. Ele é cruel com quem ama, mas o amor sempre vence, nem que demore uma vida. Ela queria acreditar, mas no fundo sabia que o amor deles carregava o preço da dor. O vento soprou forte, levando embora as palavras, mas não o pressentimento que crescia no peito de ambos. Algo terrível estava por vir. Enquanto isso, na vila, as fofocas se tornavam certezas. O povo falava o nome dela com desprezo, e Tibério começou a juntar as peças. A traição, o segredo, a vergonha, tudo prestes a explodir. E assim, o ventre de Rosa, que carregava o fruto de um amor verdadeiro, se transformaria também na razão de sua condenação. As semanas se arrastavam, e o ventre de Rosa já denunciava o que ela tentava esconder. O vestido, antes solto, agora marcava as curvas da barriga, e o povoado sussurrava cada vez mais alto. O burburinho tomava as esquinas, as portas das ungazas, as mesas da venda. O nome de Rosa estava na boca de todos, e a maldade nas palavras do povo era como faca afiada. Tibério, seu marido, começou a perceber. O comportamento dela mudara. Evitava o olhar dele, comia pouco, dormia mal. E o que mais o intrigava era o fato de ela nunca ter falado de filhos antes. Numa tarde abafada, quando o sol batia direto nas telhas, ele entrou em casa e a encontrou costurando distraída. O suor escorria na testa dela, o rosto pálido, cansado. Rosa. Oi, Tibério. Tem algo para me dizer? Perguntou com o tom pesado, arrastando cada palavra. Ela levantou o olhar, sentiu o sangue sumir do rosto. Não,
Nada. Ele se aproximou devagar, cruzou os braços e falou firme: não minta para mim. O povo anda dizendo coisa feia, e eu quero ouvir da sua boca se é verdade. Rosa tentou responder, mas a voz falhou. O que o povo diz? Que você anda se encontrando com aquele fazendeiro, o Vicente Montenegro. Ele cuspiu o nome com desprezo, e que esse filho aí, apontou o dedo para a barriga dela. Não é meu. Ela recuou trêmula. Tibério, por favor, escuta o meu lado. Mas ele não quis ouvir. O rosto dele se transformou em ódio. Me desonrou, Rosa. Me fez de palhaço diante da vila inteira. Rosa caiu de joelhos chorando. Eu não quis te ferir. Eu só quis ser amada. Ele se virou furioso, chutando a cadeira. Amada! Mulher casada não precisa de amor, precisa de vergonha. O grito ecoou pela casa, assustando até as galinhas do quintal. Rosa chorava em silêncio, abraçada ao próprio ventre, enquanto ele saía, batendo a porta com força. Naquela noite, Tibério não dormiu em casa. Foi beber na venda até o amanhecer, contando o pecado da mulher a todos que quisessem ouvir. Ela me traiu, gerou um bastardo, vai pagar na frente de todo mundo. No outro dia, o povo já sabia. Alguns sentiram pena, mas ninguém teve coragem de enfrentá-lo. Era o sertão, e ali o julgamento do povo valia mais que a palavra de Deus. Tibério voltou para casa com 2 homens. Rosa, sem entender, tentou se esconder no quarto, mas ele a arrastou pelo braço. Acabou a farsa, Rosa. Hoje o povo vai ver o que acontece com mulher desavergonhada. Tibério, pelo amor de Deus, não faz isso. Pensa no bebê. Bebê, filho de outro homem, vai conhecer o inferno junto com você. Ele a puxou para fora, enquanto ela gritava e o bebê se mexia dentro dela. O sol ardia alto e as vizinhas olhavam da janela. Algumas horrorizadas, outras satisfeitas com o espetáculo. Na praça, o povo já se reunia. O padre, constrangido, baixava a cabeça. Tibério a empurrou para o tronco, amarrando as mãos dela com cordas grossas. O povo murmurava, alguns com pedras nas mãos. Rosa, de pé, exausta, olhou para o céu e murmurou baixinho: se Deus ainda me escuta, me mostra que o amor não é pecado. O vento soprou forte e uma poeira tomou conta da praça. Era o início do que ninguém imaginava. O momento em que o amor e o destino iriam se chocar diante de todos. Agora me diz, você conseguiria viver numa época como essa, onde o julgamento valia mais que a verdade? Deixa nos comentários para eu saber. Amanhã amanheceu abafada em São Gabriel do Sertão. O sol ainda nem tinha subido direito, e já se ouvia o sino da igreja tocando, chamando o povo. As portas das casas se abriam devagar, e de dentro delas saíam homens, mulheres e jovens curiosos, uns por piedade, outros por maldade. No centro da praça, um tronco de madeira fora colocado, cercado por cordas e pelo olhar severo de quem achava estar presenciando justiça. Rosa foi levada à força, empurrada por 2 homens, enquanto Tibério seguia logo atrás, com o peito estufado de orgulho e raiva. Ela trazia o vestido rasgado, o cabelo desgrenhado e o rosto marcado por lágrimas secas. Nos braços, o bebê dormia, alheio à tragédia que se formava em torno dele. O silêncio do povo era pesado. Até o som dos grilos pareceu parar quando ela foi amarrada ao tronco. Tibério subiu em um caixote e gritou para todos ouvirem: essa mulher me traiu, me desonrou diante de Deus e dos homens, gerou um filho que não é meu e hoje pagará por isso diante de todos. As pessoas se entreolharam, algumas cochichando, outras balançando a cabeça. O padre, parado no canto, não teve coragem de intervir. Apenas fez o sinal da cruz, murmurando algo que nem ele acreditava. Rosa olhou ao redor, tremendo. Seus olhos procuravam em meio à multidão um rosto amigo, alguém que tivesse piedade. Mas tudo que via eram pedras nas mãos e julgamentos nos olhares. Ela tentou falar, a voz falhando. Eu pequei, mas não para ferir ninguém. Pequei por amar, e amar não devia ser pecado.
Uma mulher na plateia cuspiu no chão. Vergonha! Arrastou o nome do marido na lama. Um homem ergueu o braço com uma pedra. Deixa Deus castigar, não a gente, gritou outro hesitante. Mas Tibério não deixou espaço para dúvidas. A justiça será feita, ela vai pagar. O carrasco, sujeito grande e calado, apareceu. Nas mãos, o chicote de couro pesado. O barulho do couro roçando no chão fez o corpo de Rosa arrepiar. Ela segurou o bebê com força, o coração batendo como um tambor. Por favor, o meu filho, murmurou ela, com os olhos marejados. Tibério fez um gesto e um dos homens arrancou o bebê dos braços dela. Rosa gritou, o desespero rasgando o peito. Não, ele não tem culpa. Me deixem com ele por tudo que é sagrado. Mas o pedido se perdeu no ar. O povo assistia e ninguém se moveu. O carrasco levantou o braço. O som do chicote cortou o ar e o silêncio ao mesmo tempo. O golpe atingiu as costas dela. E o grito ecoou alto, forte, rasgado. O segundo veio ainda mais cruel. Cada estalo parecia ferir também o coração da própria terra. Algumas mulheres começaram a chorar, mas ninguém teve coragem de impedir. O sol, agora alto, queimava a pele dela, e o sangue manchava o vestido. Foi então que, ao longe, um som de cascos de cavalo rompeu o barulho das vozes. As pessoas se viraram. Da estrada empoeirada vinha um homem montado em um cavalo castanho, cavalgando firme. O vento levantava o pó, o sol refletia no metal da fivela do cinto. Era Vicente Montenegro. O coração de Rosa quase parou. Ela reconheceu o jeito de segurar as rédeas, o andar decidido. Ele desceu do cavalo devagar, os olhos fixos nela. O povo abriu caminho, curioso. Tibério o reconheceu na hora. O que você faz aqui, fazendeiro? Não é da sua conta. Vicente caminhou até o centro da praça, o som das botas ecoando no chão seco. Parou diante de Rosa, olhou para as feridas dela e depois virou-se para a multidão. O que estão fazendo é covardia. Essa mulher já carrega no corpo a dor do mundo e no coração o peso do amor. Tibério riu, sarcástico. Amor? Ela te enganou como me enganou, fazendeiro. É pecadora e vai pagar. Vicente deu um passo à frente e ergueu a voz. Quem aqui nunca pecou, que atire a primeira pedra. O silêncio que se fez foi absoluto. Até o vento pareceu parar. O homem que segurava a pedra abaixou a mão. A mulher que chorava largou o lenço. Um a um, todos começaram a recuar. Rosa, entre lágrimas, olhou para ele. Vicente caminhou até o tronco, cortou as cordas com a faca e a amparou nos braços. Acabou, Rosa. Ninguém vai te tocar mais. Tibério se aproximou furioso. Você não tem o direito de se meter nisso. Vicente se virou e respondeu com calma, mas com a força de quem fala a verdade. Tenho sim, porque quando o amor é puro, ele é mais forte que a vergonha, mais forte que o ódio, mais forte até que a morte. A multidão se calou. Tibério, derrotado, olhou em volta e viu que ninguém o apoiava mais. O orgulho que o sustentava se quebrou diante de todos. Rosa, ferida, foi erguida nos braços de Vicente. O bebê foi devolvido a ela, e juntos eles deixaram a praça sob o olhar silencioso de um povo que pela primeira vez sentiu vergonha do próprio julgamento. Aquela cena ficaria gravada para sempre em cada olhar, em cada memória. O dia em que um homem enfrentou o mundo em nome do amor e uma mulher, antes condenada, começou a renascer. A praça ainda estava tomada por poeira e murmúrios. O sol no alto fazia o suor escorrer dos rostos curiosos que não sabiam se olhavam por pena ou por medo. No meio daquela multidão, Vicente Montenegro, o fazendeiro solitário, permanecia firme, segurando Rosa em seus braços, protegendo-a como quem tenta resgatar algo sagrado. Ela tremia, o rosto manchado de sangue e lágrimas. O bebê, envolto num pano simples, chorava baixinho, sem entender o peso da injustiça que pairava no ar. Vicente olhou em volta e viu os olhos do povo, uns envergonhados, outros ainda endurecidos. Mas ninguém ousava dizer uma palavra.
Tibério, ainda trêmulo de raiva e humilhação, quebrou o silêncio. Você vai se arrepender, fazendeiro. Isso não é da sua conta. Vicente virou-se lentamente, o olhar firme, o tom sereno, mas carregado de autoridade. É da conta de todo homem que não suporta ver covardia. O que você chama de justiça é crueldade. Tibério avançou, mas Vicente não se moveu. Vai me enfrentar diante do povo? Quer levar a mulher adúltera para casa? Quero levar uma mulher que foi ferida por amar. E se amar é pecado, então o mundo inteiro devia estar aqui amarrado junto dela. O povo se entreolhou. Aquelas palavras cortaram o ar como lâmina. A vergonha começou a se espalhar, lenta, silenciosa, até que ninguém mais teve coragem de erguer os olhos. Rosa tentou falar, a voz fraca. Vicente, vai embora. Eles vão te odiar por minha causa. Ele segurou a mão dela, apertando com firmeza. Não me importa o ódio de ninguém. O amor verdadeiro é o único escudo que um homem precisa. Ele virou para o povo e gritou, com o peito cheio de dor e coragem. Quem aqui nunca pecou? Que atire a primeira pedra. O silêncio voltou. Uma pedra caiu da mão de um rapaz. Depois outra e outra. Em poucos segundos, o chão da praça se encheu delas. O som seco das batendo no chão ecoou como arrependimento. O padre, envergonhado, deu um passo à frente e falou baixinho. Talvez Deus tenha mandado esse homem aqui para nos lembrar do que é perdão. Vicente abaixou o olhar e sussurrou para Rosa. Vamos para casa. Eu cuido de você e da criança. O que passou fica aqui. Ele a ergueu nos braços, caminhando pela rua empoeirada. Ninguém tentou impedi-lo. Alguns baixaram a cabeça, outros enxugaram lágrimas. Até o vento pareceu mudar de direção, levando embora o som da vergonha. Enquanto caminhava com Rosa, Vicente sentia o coração pesar. A mulher que amava estava viva, mas ferida, no corpo e na alma. Rosa encostou o rosto no peito dele e chorou baixinho. Por que fez isso, Vicente? Agora o povo vai te odiar também. Ele respondeu com a voz firme e serena. Deixe que me odeiem, Rosa. Prefiro ser odiado por proteger o que amo do que respeitado por assistir em silêncio. O sol já se escondia atrás dos morros quando chegaram à fazenda. Vicente a colocou na cama, limpou suas feridas e ficou ali, sentado ao lado, observando o bebê dormir. Rosa olhou para ele e murmurou. Você salvou minha vida e o meu filho. Vicente tocou o rosto dela com ternura. Não salvei, Rosa. Só dei tempo para que o destino fizesse o que é certo. Ainda há muito o que lutar. Do lado de fora, o vento soprava suave e a lua começava a surgir no céu. Era como se a noite quisesse esconder a dor que o dia havia deixado. Mas mesmo sob a sombra do medo, nascia uma esperança. Porque pela primeira vez Rosa não se sentia sozinha. E Vicente sabia que o amor deles agora seria uma batalha contra o mundo. E você? Quem merece justiça nessa história? Deixe nos comentários. Justiça por Rosa, se o coração também se revoltou com o que ela passou. O tempo parecia ter parado desde aquele dia na praça. O vilarejo de São Gabriel do Sertão não era mais o mesmo. O povo andava cabisbaixo, e o nome de Rosa ecoava em cada esquina. Mas agora, com um tom diferente. Não de escárnio, e sim de arrependimento. A cena do fazendeiro enfrentando a multidão havia marcado todos. Mas quem mais carregava o peso da humilhação era Tibério. Ele passou dias trancado em casa, alimentando o ódio. O orgulho ferido queimava mais do que o sol do sertão. O povo, antes que o aplaudia, agora o evitava. Ele se tornara o homem que mandara castigar a própria esposa, e isso era vergonha até para os mais duros. Uma noite, Tibério entrou na venda embriagado, com o olhar sombrio. Bateu o copo na mesa e gritou: Vocês acham que aquele fazendeiro é um herói? É isso. Ninguém respondeu. O silêncio era total. Ele continuou, cuspindo as palavras entre dentes. Pois eu digo que ele vai pagar. Nenhum homem me toma o nome e sai impune.
Do outro lado da vila, Rosa se recuperava lentamente na fazenda de Vicente. O corpo ainda doía, as marcas do chicote começavam a cicatrizar, mas o que mais pesava era o coração. À noite, ela acordava assustada, ouvindo o eco das vozes da praça e o estalar do couro no ar. Vicente, sempre ao lado, a acalmava com ternura. Shhh! Acabou, Rosa. Ninguém vai te ferir de novo. Ela segurava a mão dele e respondia com lágrimas nos olhos. Você fala como se o mundo fosse bom, Vicente. Mas eu sei que ele não perdoa mulher como eu. Ele a olhou nos olhos e disse com firmeza: então vamos ensinar o mundo a perdoar. Os dias passavam e o amor dele se fortalecia. Vicente cuidava dela e do bebê como se fossem sua própria família. Ele construiu um pequeno berço de madeira e todas as manhãs o colocava perto da janela onde o sol batia de leve. Rosa observava aquela cena e por um instante sentia que a vida podia ser boa outra vez. Mas o sossego durou pouco. Numa tarde nublada, Vicente estava no curral quando ouviu o tropel de cavalos se aproximando. Levantou o olhar e viu Tibério, acompanhado de 2 capangas. O rosto dele estava tenso, os olhos ardendo de raiva. Então é aqui que se esconde Vicente Montenegro. Vicente limpou as mãos e respondeu sereno: aqui não se esconde ninguém, Tibério. Aqui se vive em paz, coisa que você nunca aprendeu a fazer. Tibério desceu do cavalo empunhando uma espingarda. Você tirou tudo de mim. A honra, o nome, o respeito. Vicente deu um passo à frente. Você perdeu o que nunca teve. O amor de uma mulher. Rosa não te traiu, Tibério. Ela só buscou o que você nunca soube dar. O silêncio que se seguiu foi denso. O vento balançava as folhas do terreiro e o som do ferro da espingarda roçando na mão de Tibério parecia o prelúdio de uma tragédia. Cala essa boca, Vicente. Eu vim resolver isso como homem. Vicente cruzou os braços. Homem de verdade não levanta a arma contra quem já destruiu com palavras. Se quer atirar, atire. Mas saiba que hoje o que você mata não é um inimigo. É a última parte boa de si mesmo. Tibério hesitou. O ódio se misturava com vergonha. O suor escorria da testa, a respiração pesada. Rosa apareceu na porta com o bebê no colo. O som do choro do menino quebrou o silêncio. Tibério, por tudo que um dia já fomos, vai embora. Não me deve nada. Só me deixa viver. Ele olhou para ela. O rosto cansado, os olhos baixos, e algo dentro dele se quebrou. A espingarda caiu de suas mãos, fazendo um som seco no chão. Você me matou por dentro, Rosa. Ela respondeu chorando. Não, Tibério. Você se matou quando deixou o orgulho valer mais que o amor. Tibério subiu no cavalo sem dizer mais nada. Antes de partir, olhou para Vicente e murmurou: cuida dela, mas saiba, o povo não esquece. Vicente respondeu com voz firme: então que se lembrem, de que um dia alguém teve coragem de escolher o amor no lugar do ódio. Quando o som dos cascos se perdeu na estrada, Rosa desabou no chão, chorando. Vicente a abraçou, apertando-a contra o peito. Agora acabou, Rosa. O mal já se foi. Mas no fundo ele sabia. O mal nunca vai embora completamente. Só adormece. E volta quando o coração vacila. Ainda assim, naquele momento, o amor deles parecia invencível. O sol se punha atrás das colinas e uma brisa suave atravessava o campo. Era o primeiro entardecer em paz desde a dor. Depois daquele confronto, Vicente tomou uma decisão. Rosa não podia mais ficar exposta. A vila já tinha visto demais, falado demais, julgado demais. Cada olhar dela pela janela era um risco. Cada cochicho na rua podia virar acusação. E a verdade é que naquela época, a palavra de um homem valia mais que a verdade de uma mulher. Então, ainda antes do amanhecer, ele selou o cavalo, preparou uma carroça simples, colocou algumas mantas e subiu Rosa com o bebê. A estrada era de barro batido, torta, passando entre mandacaros e árvores tortas queimadas de sol. Eles viajaram em silêncio, ouvindo apenas o balanço lento da roda de madeira e a respiração da criança. Para onde a gente está indo?
perguntou Rosa, encostada no ombro dele, cansada, mas tranquila pela primeira vez em muito tempo. Para um lugar que ninguém mais vai levantar a mão contra você, respondeu Vicente. Minhas terras no Vale do Silêncio, ninguém se mete lá. O nome não era à toa. O Vale do Silêncio ficava afastado, escondido entre morros secos e pedra vermelha. Lá, o vento batia diferente. Era o tipo de lugar que parecia fora do mundo, quase como se o tempo tivesse parado. Quando chegaram, Rosa arregalou os olhos. Não era luxo, não havia riqueza, mas havia calma. Uma casa de madeira e barro, firme, bem cuidada. Um galinheiro, uma horta pequena, 2 cavalos pastando soltos e mais ao fundo, um riacho estreito cortando as pedras. Era um pedaço de paz. Vicente a ajudou a descer da carroça com cuidado. A partir de hoje, você não é vergonha de ninguém. Aqui você é Rosa, só Rosa, entendeu? Ela não conseguiu responder. Só caiu nos braços dele e chorou. Mas agora não era mais choro de medo, era alívio. Os primeiros dias no vale foram difíceis, mas lindos de um jeito simples. Rosa ainda sentia dor nas costas por causa da surra e das amarras. As marcas do chicote ainda estavam abertas em alguns pontos. Vicente limpava as feridas todo fim de tarde, com pano úmido e mão leve, quase em oração. Dói muito? Só quando você para, ela dizia, tentando sorrir. Ele cuidava dela e do bebê como se já fosse pai de nascença. Levantava de madrugada para ninar a criança quando o choro vinha forte. Cozinhava, buscava água. Segurava Rosa quando as lembranças voltavam. Em uma dessas noites, Rosa estava sentada à beira da cama, segurando o bebê contra o peito. O luar entrava pela fresta da janela e iluminava o rosto dela. Um rosto bonito, mas cansado, marcado pela vida. Vicente ficou um tempo só olhando, só admirando. Ele tem a sua boca, ele disse baixinho, quase com vergonha de falar. Rosa levantou os olhos. Você acha? Acho. Já reparei tudo. O jeito que ele respira, até o jeito que ele aperta o punho quando chora. É sangue meu. Ela sorriu com tristeza e alegria misturadas. Vicente, você não tem medo de dizer isso em voz alta? Tenho não. Mesmo sabendo que o mundo vai usar isso contra você, o mundo já tentou me levar tudo. Já não tem mais nada para tirar. Mas se quiser tirar, que tire de mim. De você, eu não deixo tirarem mais nada. Rosa fechou os olhos. Aquilo bateu fundo. Ela nunca tinha sido defendida assim. Nunca tinha sido tratada como alguém que merece cuidado. O marido dela, Tibério, a chamava de obrigação. Vicente chamava de minha Rosa. Isso mudava tudo. Com o tempo, a rotina foi se ajeitando. Vicente no pasto, Rosa secando o lençol no varal, o bebê dormindo enrolado num pano claro num caixote de madeira que ele mesmo transformou em berço. Mas ainda havia sombra dentro dela. Às vezes, Rosa se olhava no reflexo da água do riacho e perguntava em voz baixa, eu sou uma desgraça? Eu sou mesmo isso tudo que falaram? E Vicente sempre escutava. Ele sempre escutava. Olha para mim. Ele dizia, chegando perto, você não é erro, você é milagre que o povo tentou matar. Dessa vez, ela não respondeu. Só encostou a testa no peito dele e ele ficou ali, abraçando, balançando, como quem segura uma vida inteira para não deixar cair. Os dois começaram a viver como se fossem marido e mulher, mesmo sem papel, sem igreja, sem promessa de altar. A única promessa era de presença, e naquele tempo, presença valia mais que palavra. Mas havia um medo que não ia embora. O medo de que o passado voltasse. Rosa carregava esse medo no olhar, mesmo quando sorria. E Vicente sabia. Certa tarde, sentado na varanda de madeira, ele falou sem rodeio. Escuta, Rosa, eu vou dizer uma coisa e quero que você guarde no coração. Tá me ouvindo? Tô. A partir de agora, ninguém encosta em você sem passar por mim primeiro. Vicente, e ninguém encosta nele também, ele completou, olhando para o bebê. Porque esse menino aqui para mim é meu filho. Rosa desabou em lágrimas.
Não era lágrima de dor dessa vez. Era lágrima de pertencimento. Pela primeira vez, ela entendeu o que era ter um lugar no mundo. E foi ali, naquele pedaço esquecido do sertão, longe do barulho da praça e do veneno das línguas, que nasceu algo que nenhum castigo conseguiria apagar. Uma família. Agora me conta, já se inscreveu no canal? Porque vem muita história da época, cheia de dor, coragem, amor verdadeiro e reviravolta, que você vai amar acompanhar junto com a gente. O tempo correu devagar no Vale do Silêncio. Os dias eram longos e tranquilos. As noites vinham cheias de cigarras e cheiro de terra molhada. Rosa parecia enfim respirar em paz. O bebê crescia saudável e Vicente trabalhava de sol a sol, cuidando da terra e da pequena casa que se tornara o abrigo dos dois. Mas o corpo de Rosa, cansado pelas dores e feridas do passado, começou a ceder. Tudo começou com uma febre leve que vinha e ia, e ela insistia que era só o cansaço da vida no campo. É só o calor do sol, Vicente, não precisa se preocupar, dizia, tentando esconder o suor frio que lhe descia pela nuca. Mas Vicente, acostumado a ler o silêncio das coisas, percebia que algo não estava bem. Certo dia, ele a encontrou caída no quintal, o pano de prato ainda nas mãos. Correu até ela, desesperado. Rosa, Rosa, fala comigo! Ela abriu os olhos devagar, a respiração curta, a pele pálida. Tô bem, só uma tontura. Vicente a levou nos braços até a cama, o coração disparado. O bebê começou a chorar no berço como se sentisse o medo do pai. As horas seguintes foram de angústia. A febre aumentou, Rosa passou a delirar. Vicente molhava panos na água fria e colocava na testa dela, rezando baixinho. Não me leva ela, meu Deus. Já tiraram tudo dela. Deixa eu cuidar dela agora. No dia seguinte, mandou um peão buscar o doutor Almiro, que morava a 2 dias de cavalo dali. Quando o médico chegou, examinou Rosa com atenção e balançou a cabeça, preocupado. Ela tá fraca, seu Vicente. As marcas nas costas infeccionaram e o corpo dela luta há muito tempo. Vai ser preciso fé, descanso e sorte. Vicente ficou em silêncio, olhando o chão. E se a sorte não vier? O doutor respondeu com um olhar cansado. Então o amor vai ter que bastar. Nos dias seguintes, Vicente mal dormia. Cuidava do bebê com uma mão e segurava a de Rosa com a outra. Falava com ela mesmo quando ela não respondia. Você é mais forte do que pensa, Rosa. Eu vi você enfrentar o povo, enfrentar o inferno. Agora luta para viver, por mim, pelo nosso filho. Certa noite ela abriu os olhos, fraca, e sussurrou. Se eu for, promete que cria ele como se fosse teu? Vicente apertou a mão dela com força. Não fala assim. Mas ela insistiu com a voz rouca, os olhos marejados. Promete para mim, Vicente, que vai ensinar ele a ser justo, que nunca vai deixar que ele sinta vergonha de mim. Ele engoliu o choro e respondeu com firmeza. Eu prometo, juro pela vida que ainda resta em mim. Mas você não vai a lugar nenhum, Rosa. Você ainda vai ver esse vale florescer de novo. Ela sorriu, fraca, mas um pouco de esperança brilhou no olhar. Você sempre fala bonito. Parece que acredita até quando o mundo desaba. Vicente beijou a testa dela. É porque eu aprendi com você que o amor é a única coisa que o tempo não mata. A madrugada passou lenta. O vento balançava as cortinas de pano. O bebê dormia quieto e Vicente, ajoelhado ao lado da cama, continuava a rezar. Lá fora, uma garoa fina começou a cair. Era raro chover no sertão naquela época do ano. E Vicente olhou para fora, emocionado. Olha, Rosa, tá chovendo. Até o céu tá chorando para te ver ficar. A febre foi baixando aos poucos. Quando o sol nasceu, ela respirava melhor. Vicente suspirou aliviado e a abraçou, emocionado. Rosa, ainda fraca, sorriu. Parece que Deus me deu mais um tempo. Deu sim, Rosa, porque ainda tem coisa bonita para viver e eu vou te mostrar cada uma delas. O vale acordou diferente naquele dia. O cheiro da chuva, a brisa leve e o sol nascendo entre as nuvens pareciam anunciar um recomeço.
Vicente sabia que o amor deles ainda teria provações, mas também sabia que nada, nem o tempo, nem a dor, seria capaz de apagar o que construíram juntos. Os dias seguintes foram silenciosos e sagrados no Vale do Silêncio. Rosa, ainda fraca, começou a recuperar as forças aos poucos. Já não ardia em febre como antes, mas o corpo ainda carregava o peso das marcas. As cicatrizes nas costas, vermelhas, fundas, lembravam todo dia o que fizeram com ela. E mesmo assim, havia algo diferente no olhar dela agora. Não era só dor, era vontade. Vicente passou a mudar a rotina da casa para proteger os dois. Ele acordava antes do sol nascer, colocava milho para o galinheiro, tratava dos cavalos e depois buscava água no riacho. Sempre voltava com um sorriso simples, como se dissesse sem palavras: "Eu tô aqui." Rosa reparava nesses gestos. Nunca ninguém tinha cuidado dela assim. Uma tarde, ela conseguiu levantar sozinha e ir até o terreiro, devagarinho, com o bebê nos braços. O vento batia leve, levantando o cheiro da terra molhada da chuva que tinha caído dias atrás. Chuva que não era comum naquela época do ano. Ela sentou numa cadeira de madeira e ficou só olhando o filho e olhando Vicente cortando lenha. Ele percebeu e veio até ela. "Tá firme?" "Tô tentando." Ela respondeu com um sorriso cansado. "Ainda dói quando respiro fundo, mas tô de pé." Vicente ajoelhou na frente dela, passando a mão com carinho na perna dela, como quem tem medo até de encostar. "Eu falei que você era mais forte que o povo todo junto." Ela olhou para o menino, dormindo tranquilo, e murmurou: "Eu quase fui morta segurando ele nos braços, e agora tô aqui, viva, com ele dormindo na paz. Parece milagre." Vicente respondeu baixinho: "É milagre." Foi ali, naquele instante calmo, que algo começou a mudar, não só na vida deles, mas dentro deles. Rosa já não carregava mais só culpa, começava a carregar orgulho. O peso que antes era vergonha, agora era coragem. Ela ergueu o rosto e disse: "Você sabe o que me dói, Vicente? Não é o que fizeram comigo, é pensar que, se eu não tivesse você naquele dia, ele ia crescer sem mãe." Vicente respirou fundo. "Rosa, olha para mim." Ela levantou os olhos. "Aqui ninguém vai levantar a mão para você nunca mais. Nem para você, nem para ele. Eu prometi isso a você e a Deus. E homem de palavra não volta atrás." Ela engoliu em seco, emocionada. "Você fala de um jeito que eu acredito." Ele sorriu de lado. "Então acredita, porque eu vou fazer desse lugar uma vida para vocês. Você nunca mais vai ser apontada como desonra. Aqui você é respeitada. Aqui você é a mulher da casa." Essas palavras atingiram Rosa como um abraço. Mulher da casa. Não pecadora, não vergonha, não desgraça. Mulher da casa. Naquela noite, enquanto o bebê dormia, os dois ficaram conversando baixinho, só com a luz fraca do lampião. O vento entrava pela janela, trazendo cheiro de mato úmido. "Vicente, o povo um dia vai me perdoar?" Ela perguntou, quase num sussurro. "Perdoar?" Ele balançou a cabeça. "O povo muda de opinião todo dia. Hoje te apedreja, amanhã te chama de exemplo. Não vive esperando a boca dos outros, não. Vive esperando o que você sabe que você é." Rosa respirou fundo. "E o que eu sou?" Ele aproximou, encostou a testa na dela e respondeu sem pressa, com toda a calma do mundo: "Você é a mulher que eu amo." Aquilo parou o coração dela por um instante. Rosa fechou os olhos e deixou que aquela frase entrasse no fundo da alma, num lugar onde ninguém mais encostava. Pela primeira vez, ela acreditou que não estava só por compaixão. Estava amada. O tempo seguiu, e pouco a pouco, a imagem de Rosa foi mudando até para quem vivia longe. As pessoas do povoado começaram a ouvir histórias diferentes. Ela não morreu, ele não abandonou, eles estão juntos lá no vale e estão criando o menino em paz. O que antes era fofoca virou respeito. E respeito naquela época nascia assim, quando a pessoa aguentava a dor e permanecia de algumas mulheres, em segredo,
Até começaram a se aproximar da fazenda de Vicente pedindo ajuda. 2 delas chegaram de tarde levando farinha e pano, dizendo que eram presentes só para ajudar a criar o pequeno. Mas todo mundo sabia que aquilo era mais do que comida, era pedido de perdão. Rosa recebeu emocionada, mas sem arrogância. Obrigada, Deus veja o coração de vocês, ela disse. E ninguém chamou ela de vergonha naquele dia. Dentro da casa, o clima também mudou. Não era mais só sobrevivência, era começo de família. Vicente brincava com o bebê, fazia rir, ensinava Rosa a não abaixar a cabeça. E ela, por sua vez, começou a cuidar dele também, não só das roupas e da comida, mas do coração cansado que ele carregava. Porque Vicente, apesar de forte, era um homem marcado. Ele também tinha passado, também tinha perda. Tinha enterrado uma mulher antes, e aquele luto nunca saiu dos olhos dele por completo. Mas agora, ao lado de Rosa e daquela criança, alguma coisa dentro dele clareava. Certa noite ele confessou baixinho, quase sem olhar para ela. Eu achei que o meu destino era terminar sozinho nessa terra. Só eu e o cavalo. Só eu e o silêncio. Rosa encostou a cabeça no ombro dele. E agora? Vicente respirou fundo e falou uma coisa que nem ele sabia que queria dizer. Agora eu quero viver. Essas palavras mudaram Rosa por dentro. Porque naquele momento ela percebeu uma coisa simples e enorme. Eles não estavam mais só sobrevivendo à tragédia. Eles estavam construindo amor em cima dela. E quando o amor nasce em cima da dor, ele fica mais forte que tudo. Se você ama histórias emocionantes da época, histórias que parecem ferida, mas viram cura, deixa nos comentários. Amo histórias da época. Para eu saber que você quer que a gente traga cada vez mais histórias como essa para você. O tempo passou. O sol continuou nascendo e se pondo sobre o Vale do Silêncio, e a poeira da vila de São Gabriel do Sertão, que um dia queimou como fogo contra o nome de Rosa, aos poucos foi se assentando. O bebê cresceu forte, saudável, com aqueles olhos que misturavam serenidade e firmeza. Olhos de Vicente. Rosa voltou a andar sem dor. As cicatrizes nas costas já não sangravam, só marcavam. Marcas fundos, vermelhas, cortadas pela crueldade daquele dia. Mas agora, em vez de vergonha, ela carregava aquilo como quem carrega uma bandeira. Era a prova de que sobreviveu. E sobreviver naquela época era quase um milagre. Vicente observava tudo de perto. Ele sempre foi reconhecido pela força física, mas com o tempo o povo passou a enxergar nele outra coisa: coragem moral. Foi como se, depois daquele dia na praça, o nome Vicente Montenegro não fosse mais só o fazendeiro solitário. Ele agora era lembrado como o homem que falou diante de todo mundo: quem nunca pecou, atire a primeira pedra. Só que havia uma coisa que ainda não tinha sido feita. Rosa nunca mais tinha voltado à vila. Nunca mais tinha pisado na mesma praça onde foi amarrada ao tronco. Chicoteada, apontada como vergonha, chamada de pecadora. Nunca mais tinha passado pelas mesmas pessoas que levantaram pedra contra ela. O corpo tinha se recuperado, a alma ainda não. Até que chegou o dia. Numa manhã clara, Vicente entrou na casa e falou com a voz calma, mas firme, daquele jeito dele que não pedia, convidava. Rosa, chegou a hora. Ela entendeu sem ele explicar. O coração acelerou. Eu não sei se consigo, Vicente. Consegue sim, ele respondeu, sem dureza, não para provar nada para ninguém. Para provar para você mesma que você não é mais prisioneira daquele lugar. Ela respirou fundo. Olhou para o menino agora andando, firme nas perninhas, curioso com tudo, e tomou a decisão. A estrada até São Gabriel parecia a mesma, mas não era. Era ela que tinha mudado. A poeira era a mesma, o calor era o mesmo, o cheiro da terra era o mesmo. Mas agora, Rosa não vinha arrastada. Ela vinha de cabeça erguida, montada ao lado de Vicente, o filho no colo. Quando chegaram, o povo percebeu. Foi como se o ar da vila prendesse na garganta de todo mundo ao mesmo tempo. As conversas pararam.
A venda ficou em silêncio. As portas entreabertas se abriram mais, e pouco a pouco, as pessoas começaram a sair para a praça. Ali, no mesmo lugar onde ela um dia foi exposta como se fosse um bicho, agora estava voltando como mulher inteira. Rosa desceu do cavalo devagar. Pisou o chão que um dia viu seu sangue escorrer. Olhou para o tronco de madeira. Ainda estava lá, ainda manchado. O coração deu um aperto. O corpo lembrou. A pele lembrou. A memória lembrou. Mas dessa vez ela não chorou. Vicente ficou ao lado dela, firme. Não na frente, não protegendo. Ao lado, como igual. O padre se aproximou primeiro. Padre Olavo havia sido um dos que se calaram no dia do julgamento. O rosto dele agora era outro, pesado, culpado. Ele tirou o chapéu e falou com humildade que naquela época quase não se via em homem adulto. Rosa, eu falhei com você. Ela não respondeu, só ouviu. Naquele dia eu devia ter parado aquilo. Eu tinha voz para isso. Mas eu temi mais o povo do que temi a Deus. E quero que saiba, eu carrego esse peso. Rosa ficou em silêncio por alguns segundos. Depois, disse calmo, direto, sem gritar e sem tremer. O senhor não é o único que dorme com peso, padre, mas Deus sabe da minha alma, e sabendo da minha, já me basta. Do outro lado da praça, 3 mulheres se aproximaram. Eram as mesmas que cuspiram no chão naquele dia. Agora estavam de cabeça baixa, mãos juntas na frente do corpo, num gesto quase de respeito. Uma delas falou, Rosa, a gente errou. A gente julgou sem saber. Rosa encarou as 3. Sabiam, sim, ela respondeu. Sabiam que eu estava sofrendo, mas escolheram olhar para o lado errado. A mulher começou a chorar. Eu me arrependo. Rosa respirou e respondeu com firmeza. O arrependimento é bom, mas não apaga. O que pode apagar é como vocês vão tratar a próxima mulher que cair, porque vai cair outra. Sempre cai. Aquelas palavras não foram ditas com ódio, foram ditas com verdade. E verdade naquele lugar doía mais que grito. O povo foi se juntando em volta. Olhos que antes cuspiam julgamento, agora traziam vergonha. E então Vicente deu um passo à frente, porque ele tinha trazido mais do que a Rosa ali. Ele tinha trazido uma ideia. Essa praça aqui quase viu um crime, ele disse alto, para todo mundo ouvir. E todo mundo participou. Umas mãos seguraram pedra, outras seguraram silêncio. Mas tudo é pecado, do mesmo tamanho. Ninguém respondeu. Ele continuou. Eu não trouxe Rosa aqui para mendigar perdão de ninguém. Perdão dela, ela já tem. Perdão de Deus, ela já teve. Eu trouxe ela aqui para deixar uma marca nova nesse chão. Foi nesse momento que Rosa olhou em volta e enxergou o que Vicente tinha preparado sem contar para ela. Bem ali, no lugar onde ela tinha sido amarrada, estava sendo levantada uma estrutura simples de madeira clara. Não um altar, não um poste de castigo, uma mesa. Sobre a mesa, pedaços de caderno, penas e tinteiros. E ao lado, umas cadeiras pequenas. Vicente respirou fundo e disse para todo mundo ouvir. A partir de hoje, esse lugar que foi usado para humilhar mulher vai ser usado para levantar mulher. Aqui vai funcionar uma pequena sala de ensino. Toda moça que quiser aprender a ler, escrever e contar e que foi proibida de aprender dentro de casa, vai aprender aqui, de graça. E quem não gostar disso, que fale agora, olhando nos olhos de Rosa. Ninguém falou. Silêncio foi profundo, mas não era mais o silêncio do medo, igual ao da praça no dia em que queriam matar Rosa. Era outro tipo de silêncio. Era respeito. Rosa não conseguiu segurar. As lágrimas vieram, mas não era choro de fraqueza. Era um choro de vitória sem grito. Vicente, você fez isso por mim? Ele olhou para ela com aquele jeito direto que sempre teve. Não, fiz isso por nós. E ela entendeu. Aquilo ali não era só defesa, não era só proteção. Era declaração, na frente de todo mundo, sem vergonha nenhuma. O povo assistiu, e muitos ali no íntimo souberam que tinham acabado de ver nascer um marco. Porque no sertão daquela época, ninguém levantava escola para mulher.
Ninguém dizia em voz alta que mulher tinha direito de saber ler, falar, escolher. Ninguém fazia isso. Mas agora alguém tinha feito. E esse alguém fez em nome de uma mulher que o povo tentou destruir. E pela primeira vez na sua história inteira, Rosa não se sentiu carregando culpa. Ela se sentiu carregando nome. Seu próprio nome. Não mais a adúltera, não mais a vergonha. Agora ela era a Rosa, a mulher que sobreviveu e que voltou de pé, e que transformou o lugar onde ia morrer num começo de vida para outras. Ela ergueu o filho nos braços. O menino sorriu para o povo, sem ter ideia do que aquela praça significava. E foi assim, sem casamento de igreja, sem papel assinado, sem bênção oficial de ninguém, além de Deus e do próprio coração, que Rosa e Vicente foram reconhecidos na frente de toda a vila, como família, não por boca de padre, não por livro de cartório, mas por verdade vivida. A partir dali, ninguém mais teve coragem de chamar aquele menino de bastardo. Chamavam de filho de Vicente. E aos poucos, começaram a chamar Rosa de Dona Rosa Montenegro. Foi a primeira vez que ela ouviu aquele sobrenome no próprio corpo. E sorriu. O sol já descia atrás dos morros de pedra vermelha, quando Rosa e Vicente voltaram para o Vale do Silêncio naquele fim de tarde. Mas não era o mesmo vale de antes. E eles também não eram mais os mesmos. O caminho de volta parecia mais leve. Rosa vinha montada de lado, com o filho adormecido nos braços, e o vento brincava no pano claro que cobria a criança. Vicente seguia ao lado, atento, guiando o cavalo devagar para não sacudir demais. De vez em quando ele olhava para ela só para confirmar se ela estava bem. E ela estava. O rosto dela tinha alguma coisa nova. Não era mais só resistência, era paz. Chegando na casa, Vicente ajudou a descer e abriu a porta de madeira como quem abre a porta do próprio peito. Rosa entrou, respirou fundo e sentou-se devagar. Deitou o menino no berço simples que Vicente havia feito com as próprias mãos. Ficaram um tempo em silêncio, só ouvindo o barulho da noite chegando. Cigarra gritando longe. Vento passando por dentro da casa como reza. E foi Rosa quem falou primeiro. Hoje eu pisei de novo no lugar onde quase me mataram. Vicente não respondeu de imediato. Ele sabia que aquilo não era desabafo. Era declaração. Mas eu não chorei de medo, ela continuou. Chorei foi de ver que minha história não acabou lá. Que ninguém conseguiu terminar minha vida por mim. Ele se aproximou e sentou ao lado dela. Eu disse que o mundo ia ter que aprender com você, ele falou. Rosa respirou fundo e olhou para ele de um jeito demorado. Não era o olhar de uma mulher que precisa ser salva. Era o olhar de uma mulher que escolhe. E isso, naquela época, valia mais que ouro. Vicente, eu sei que a gente não tem papel. Eu sei que não teve padre, nem festa, nem aliança no dedo. Ele sorriu de leve. Eu não sou muito de festa mesmo. Ela também sorriu. Mas logo ficou séria de novo. Mas eu quero que você ouça da minha boca, para você nunca mais duvidar. Ela virou o corpo de frente para ele, o rosto perto, o olhar firme. Eu sou sua mulher, e você é o homem que eu escolhi para dividir a minha vida. Não por necessidade, não por pena, por amor. Aquelas palavras tocaram Vicente de um jeito que nem a praça inteira calada tinha conseguido. O peito dele pareceu abrir. Ele levou a mão ao rosto dela com todo o cuidado do mundo, como quem segura coisa preciosa. Rosa, desde o dia que eu te vi naquele rio, eu sabia que minha vida só fazia sentido se fosse com você. Eu só não sabia se Deus ia deixar. E deixou, ela respondeu baixinho. E agora ninguém tira mais. Ele inclinou e beijou a testa dela primeiro, devagar. Depois, encostou a testa na dela. Falaram quase sussurrando, só para eles dois ouvirem, como se o resto do mundo não existisse. Eu vou te proteger até meu último dia, disse Vicente. E eu vou te cuidar quando você cansar, disse ela. Do berço, o menino soltou um som baixinho e se mexeu, como se entendesse e aprovasse. Os dois riram de leve. Rosa olhou para o filho e depois voltou os olhos para Vicente.
Nosso filho vai crescer sabendo a verdade. Não vai viver escondido, nem com medo do que os outros pensam. Ele vai saber que nasceu de amor e que esse amor enfrentou a morte e venceu. Vicente concordou. Vai crescer sabendo que você é mulher forte, que você não se calou, que você não abaixou a cabeça nem quando todo mundo mandou. Vai crescer sabendo que você é homem de palavra, ela respondeu. Porque homem que protege não é covarde. Covarde é quem levanta a mão. Eles ficaram assim, olhando um para o outro, um tempo grande. Era o tipo de silêncio que só existe entre duas pessoas que já passaram pelo inferno juntas e voltaram vivas. E, então, do nada, Rosa falou uma coisa que nem ela mesma tinha certeza que ia dizer. Vicente, diga, eu perdoo. Ele franziu a testa. Perdoa quem, Rosa? Ela respirou devagar, com calma, como quem já pensou muito antes de dizer. Perdoo o povo. Perdoo quem levantou a mão, quem levantou a voz e até quem não fez nada para me defender. Perdoo todo mundo. Ele a olhou sério, quase admirado. Isso é grande, Rosa. Não é por eles, ela respondeu. É por mim. Se eu não soltar eu passo o resto da vida amarrada naquele tronco. Eu não quero viver amarrada para sempre. Vicente fechou os olhos e assentiu, emocionado. E Tibério? Ele perguntou com cautela. Rosa demorou alguns segundos para responder. Quando respondeu, foi sem raiva. Tibério vai ter que viver com o que ele fez. Essa é a parte dele. A minha, eu já tô vivendo. Eu tô em paz. Vicente sorriu. E era um sorriso diferente. Não era o sorriso do homem que tinha salvado alguém. Era o sorriso do homem que tinha encontrado, finalmente, o lugar para chamar de casa. Ele passou o braço pelos ombros dela e a trouxe para o peito. Rosa se acomodou, fechando os olhos com tranquilidade. Pela primeira vez, ela deitou sem medo de ser acordada pela dor. Ela falou ainda com a voz baixinha, quase dormindo. Você sabe que eu morri naquele dia, né? Como assim? A Rosa que eles amarraram no tronco morreu. A que vive aqui agora. Essa nasceu dos teus braços. Nasceu quando você me tirou de lá. Vicente. Respirou fundo e respondeu. Então escuta o que eu vou dizer. Enquanto eu tiver fôlego, ninguém encosta na mulher que eu trouxe de volta para a vida. Nunca mais. A noite foi entrando pela janela. O vento diminuía. O canto das cigarras sumia aos poucos. O vale inteiro parecia ajoelhado em silêncio, testemunhando aquele momento. Ali, naquela casa simples, sem luxo, sem retrato, sem testemunha além de Deus, aconteceu a virada. Não tinha padre, não tinha papel, mas tinha duas coisas que sustentam uma vida inteira: amor e palavra. Rosa finalmente dormiu tranquila, com a cabeça encostada no peito de Vicente. Vicente ficou acordado mais um pouco, só olhando os dois, ela e o menino, e agradecendo em silêncio pela graça que tinha recebido. A graça de ver com os próprios olhos que o amor pode nascer dentro da tragédia e ainda assim ser limpo. Naquela noite, ninguém chorou de dor. Choraram de alívio, choraram de chegada, choraram de casa. E assim terminou a história que escrever o povo tentou como tragédia. Mas Deus reescreveu como amor. Os anos passaram e o vento do sertão continuou soprando sobre São Gabriel e o Vale do Silêncio. As histórias que o povo contava mudaram. O nome Rosa já não vinha mais acompanhado de vergonha. Vinha de respeito. A praça onde ela quase perdeu a vida se tornou o ponto mais bonito da vila. No centro, o velho tronco foi arrancado. E no lugar dele, Vicente e Rosa construíram um banco de madeira, com uma pequena placa entalhada à mão. Onde um dia, ouvidor, hoje floresce perdão. As crianças brincavam ali, rindo. As mulheres sentavam à sombra das árvores para aprender a escrever o próprio nome. E toda vez que uma moça segurava um lápis pela primeira vez, Rosa lembrava de si, de quando ninguém lhe deixava segurar nem a própria vida. Ela agora era chamada de Dona Rosa Montenegro. Uma mulher de fala mansa, mas firme. Vestia-se simples, o cabelo preso, o olhar tranquilo. Vicente, já com fios brancos nas têmporas, continuava do mesmo jeito.
forte, sereno e com aquele jeito protetor que só quem ama de verdade carrega. Certa tarde, enquanto o sol se escondia atrás dos morros, Rosa ficou observando o filho, já rapaz feito, ajudando o pai na lavoura. O coração dela se encheu de emoção. Olha ele, Vicente, cresceu com a força do pai e o coração da mãe. Vicente sorriu. Ele é o fruto de tudo que o mundo quis destruir e não conseguiu. Rosa assentiu, olhando o horizonte avermelhado. Sabe, Vicente, às vezes penso que vivemos tinha um propósito. E qual seria? Perguntou ele curioso. Ela respirou fundo com a voz serena. Ensinar o povo que o amor não é pecado e que o perdão é a única forma de a gente vencer o mal. O vento soprou suave, levantando a poeira dourada que brilhava com os últimos raios de sol. Vicente pegou na mão dela e, como fazia desde o início, olhou com aquele mesmo olhar firme e cheio de ternura. Você virou o símbolo de coragem desse lugar, Rosa. Ela balançou a cabeça e sorriu humilde. Eu não, Vicente. Foi Deus que me deixou viver para provar que até do espinho nasce flor. O silêncio se fez por um instante. Um silêncio bonito, cheio de paz. O tipo de silêncio que só existe em quem já chorou tudo que tinha para chorar. Rosa encostou a cabeça no ombro dele e ficaram ali, vendo o filho trabalhar, o céu escurecendo devagar, o som distante dos grilos começando a tomar conta da noite. Ela falou baixo, quase num sussurro. Um dia, quando o povo lembrar de mim, quero que lembrem assim, não como a mulher que foi julgada, mas como a mulher que perdoou. Vicente beijou a mão dela e respondeu, e vão lembrar, Rosa, porque o perdão que vem do coração é o que nunca se apaga. E assim, o amor que nasceu da dor, cresceu com o tempo e se transformou em história. Uma história que o povo contaria por gerações. A história da mulher que sobreviveu à injustiça e com o amor de um homem justo, transformou o sofrimento em lição de vida. Às vezes, a vida nos arranca tudo, mas é para mostrar que o amor e o perdão ainda são as forças mais poderosas que existem. O mal tenta destruir, mas o amor reescreve. Se você se emocionou com essa história, deixe sua opinião nos comentários, curta esse vídeo, se inscreva no canal e ajude a gente a bater a meta de 100 mil inscritos. Compartilhe essa história com quem precisa lembrar que o amor verdadeiro e o perdão podem transformar até a dor mais profunda em esperança. E agora, clique na próxima história, porque a próxima lição da vida te espera lá. Nos vemos na próxima história.